E na sequência da semana de falar dos perfis de personalidade, hoje chega o dia de falarmos sobre o perfil 3. Então, o nosso perfil, que é conhecido como o realizador, é o nosso perfil do Enneagrama, que é o mais focado, é o mais determinado, tá sempre pensando em negócios, em resultados, em metas. É o nosso perfil mais focado do Enneagrama. A gente fala que talvez seja o perfil mais autoconfiante do Enneagrama, porque ele realmente acredita que o importante é ganhar e, de certa forma, ele desenvolveu isso ao longo da vida por enxergar que os resultados e o amor e o reconhecimento que ele tanto busca vem através de realizações. Então, o foco dele é o resultado, o foco dele é a meta, porque ele entendeu que ele receberia mais atenção, ele recebe atenção dessa forma, ele recebe mais reconhecimento dessa forma. Então, o perfil 3 é considerado o perfil mais dedicado do Enneagrama, principalmente no que se refere a metas e resultados relacionados ao trabalho. Porque ele tá sempre, é a sensação de que ele não pode parar nunca, ele tá sempre fazendo algo, ele tá sempre fazendo algo novo, sempre criando, sempre não pode ficar parado, a sensação de não pode ficar quieto, não pode ficar parado, ele tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E eles têm essa fama de serem muito eficientes no que eles fazem, porque se eles botam algo na cabeça que eles vão fazer, eles têm uma força muito grande para realizar. Talvez seja uma das principais coisas que todos os perfis têm que aprender com o perfil 3. Essa garra, essa determinação para fazer acontecer. Quando eles dizem que eles vão fazer algo acontecer, eles fazem. Eles não param no meio do caminho, eles realmente vão até o fim e realmente fazem aquilo acontecer. Então, por isso que eles têm muito forte a frase só competir não funciona, né? Então você não falava que é demagogia demais dizer que só competir funciona. Só serve, não serve. O que serve é ganhar, o que vale é ganhar. Então ninguém lembra do primeiro, do segundo colocado, ninguém lembra do segundo lugar. Isso é muito típico, então, da personalidade 3, de estar sempre querendo ganhar. Então, se torna um perfil muito competitivo, se torna um perfil que sempre quer estar em primeiro lugar, que não aceita perder. Então, o que é bom no perfil é que ele realmente faz acontecer. Ele realmente, por não aceitar perder, ele realmente se desafia muito para fazer as coisas acontecerem. Ele, né, se tiver o que tiver que fazer, ele vai fazer. O desafio da personalidade 3, um dos desafios da personalidade 3, essa competitividade às vezes acaba atrapalhando os relacionamentos, né? Se ele se torna muito competitivo no trabalho, se ele se torna muito querer só ser o primeiro, ele acaba tendo bastante desafios com os relacionamentos dentro do trabalho. Então, o mesmo lado, a mesma qualidade, que é uma qualidade de ser muito determinado, de querer chegar em primeiro lugar, que é positivo para a personalidade 3, às vezes, se isso tá desequilibrado, pode se tornar um grande desafio por ele querer só ser o primeiro, ele querer ser sempre o primeiro, ele não aceitar perder. Então, ele pode entrar em grandes desafios em função disso. E um outro grande desafio é que ele tem muito pouco contato com a vida emocional, com os sentimentos, por ter entendido que os sentimentos não dão tanto reconhecimento. O demonstrar sentimento, demonstrar afeto, não dá tanto reconhecimento quanto o resultado, quanto as metas. Então, a atenção, de certa forma, inconsciente, ela tá muito no resultado. Se eu consigo algo, se eu consigo bater uma meta, se eu consigo o resultado X, eu consigo mais reconhecimento do que se eu dou mais tempo para as emoções, para os sentimentos. E aí entra um próximo desafio, que é o desequilíbrio entre a vida pessoal com a vida profissional dessa personalidade. Ele tende a dar muito mais atenção para o lado que dá mais resultado, que dá mais reconhecimento, que seria, na cabeça do perfil 3, o lado profissional.
Então, uma das grandes reclamações quando o perfil 3 se dá conta dessas coisas é que ele gasta energia em excesso com o lado profissional, com o lado do trabalho e pouco com o contato emocional, com o contato com os relacionamentos, ou dando atenção para os relacionamentos. Então, a energia acaba sendo focada muito mais para o lado profissional. Então, por um lado, a gente tem que aprender demais todos os perfis, como todos os perfis que a gente estava falando desde segunda-feira, né? Todos os perfis, todos nós temos algo para aprender com eles, né? A calma do 9, a tranquilidade do 9. Ontem falamos do 6, a atenção para aquilo que pode acontecer do 6 que nós temos que aprender, que cada um de nós deveria ter um pouquinho dele. E no 3, hoje a gente tem que aprender essa garra e essa determinação para conquistar as coisas, para chegar no resultado, né? Para não aceitar menos do que eu realmente mereço. O 3 tem muito isso. Não, eu quero ser o primeiro porque eu mereço ser o primeiro e eu vou batalhar para ser o primeiro e eu não vou aceitar menos do que isso de jeito nenhum. Então, ele tem essa garra, né? Ele tem essa força para conquistar. Ele tem esse... E uma outra coisa que é uma grande qualidade e também pode se tornar um desafio para o 3, que ele tem que observar, é que ele consegue fazer um papel que é chamado dentro do Enneagrama de camaleão. O que é o papel de camaleão? Ele tem uma habilidade que é um mecanismo de defesa até do próprio perfil 3, que é de se identificar com as situações e se moldar ao que as pessoas esperam dele. Então, ele pode representar vários papéis em lugares diferentes. Então, ele pode estar no trabalho e representar um papel, ele pode estar na família e representar outro papel, ele está num jogo de futebol e ele representa outro papel. Então, ele tem uma atenção para identificar o que as pessoas esperam dele. Então, esperam que eu seja dessa forma, eu vou ser dessa forma. Aqui eu preciso ser assim, então eu vou ser assim. De certa forma, essa flexibilidade para se moldar ao que o ambiente espera dele é uma característica positiva quando se trata, né, até de crescer profissionalmente, de se desenvolver, né? Ele não é aquela coisa do inflexível, de eu sou só assim, não mudo. Não, ele consegue ter essa... Só que também é um grande desafio quando ele não tem consciência disso, porque ele passa a não se dar conta que ele está interpretando vários personagens. E chega a um determinado ponto que ele se perde nesses personagens. E se ele não faz esse trabalho interior de autoconhecimento, ele entra num auto-engano de achar que ele é o personagem que ele criou, de achar que ele é aquilo que ele está tentando ser para os outros. Então, isso é um grande desafio. Então, o principal ponto aqui de todas as personalidades que a gente vem falando, quando a gente tem consciência sobre a personalidade que a gente é, quando a gente tem consciência sobre o que a gente está fazendo, o porquê a gente está fazendo principalmente, a gente pode usar as características do nosso perfil a nosso favor e não contra a gente. Porque o perfil 3, quando ele não tem consciência do que ele está fazendo, do porquê ele está fazendo, ele acaba só correndo atrás de meta, resultado, resultado, meta, resultado, resultado, e achando que na próxima meta ele vai ser feliz, achando que no próximo resultado ele vai ser feliz, achando que quando ele chegar em tal lugar ele vai receber amor. E essa não é uma verdade. Porém, quando ele não tem consciência disso, ele acredita que isso é uma verdade. E ele tende a se frustrar cada vez mais, porque cada vez mais ele vai ficando distante de quem ele realmente é. Ele cada vez vai ficando mais distante da essência dele. Ele vai ficando cada vez mais agarrado na meta, no resultado, porque ele acha que é lá que está o que ele precisa. E não é. Né? Então, quando a gente tem consciência do nosso perfil, a gente pode usar o que a nossa personalidade tem a nosso favor e aquilo que não é bom, a gente pode, consegue, deve melhorar. Então, aquela coisa da síndrome do Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não é verdade, né? A gente pode, deve melhorar, a gente pode, deve se desenvolver. A personalidade não muda. Não, personalidade não muda, gente. Personalidade é uma coisa que a gente desenvolve lá na nossa infância. A gente, né,
cria no nosso subconsciente um padrão de como as coisas funcionam e a gente não muda. Porém, a gente pode e deve e melhorar muito o nosso perfil de personalidade. A gente tem essa capacidade. Então, quando a gente se conhece, a gente pode pegar o melhor de cada um nosso e transformar isso em algo muito bom. E a gente pode diminuir aquilo que não é tão bom, melhorando esses desafios. Então, o principal ponto, então, que a personalidade 3, quando consegue se reconhecer no 3, enxerga, é essa capacidade de ser melhor, essa capacidade de ser muito dedicado, de ser determinado, de chegar nos resultados que ele realmente quer. E o desafio é esse, né? Essa perda do contato emocional, essa distância entre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, essa tensão maior ao lado profissional do que ao lado pessoal, que causa às vezes um pequeno distúrbio, um pequeno desafio para os perfis 3. Então, se você é da personalidade 3, o que você tem que perceber é isso, é que essa identificação com que você consegue se moldar aos ambientes pode ser positivo ou pode muitas vezes estar criando um auto-engano e você achar que é na próxima meta que vai estar a sua felicidade ou no próximo resultado que você vai alcançar o tão sonhado reconhecimento. E não é, né? Muitas vezes não, ela está, principalmente para o perfil 3, nesse equilíbrio entre eu reconhecer que não é o resultado que vai me fazer ser mais feliz. Não é isso. Isso é o que eu acredito e sempre acreditei que era, então tendi a correr atrás desse resultado adoidado, sem parar para pensar no outro lado, no lado relacionamentos, no lado família, no lado sentimentos, que é o grande desafio da personalidade 3. Então, a frase de hoje que a gente vai colocar para representar o perfil 3 é a frase do Ayrton Senna, que a gente pode dizer que era um típico representante do perfil 3, que é: o que importante é ganhar. Segundo, ninguém lembra do segundo colocado. Então, isso é muito típico do perfil 3 de personalidade. Gente, para quem está acompanhando todos os dias a nossa série, conta lá no feed o que você levou da aula de hoje, o que você está levando do dia de hoje, o que você pode aprender com a personalidade 3. E quem não assistiu, gente, quem tá me pedindo que não conseguiu assistir a aula de segunda e a aula de terça, seguinte, eu tô subindo elas pro YouTube, então eu vou disponibilizar depois para quem quiser assistir e acompanhar os 9 dias de desafio, onde eu vou falar dos 9 perfis de personalidade. Então, quem não conseguiu acompanhar, pede pelo direct que eu vou mandar o link das aulas assim que eu subir elas pro YouTube. E assim você pode acompanhar e ainda concorrer ao curso completo online que a gente vai sortear no final dos 9 dias do desafio. Hoje é o terceiro dia, a gente já falou do perfil 9, do perfil 6 e hoje do perfil 3 de personalidade. Ok? Amanhã a gente volta com o nosso próximo perfil. Um beijão e até amanhã!